Eu gostaria agora de chamar a doutora Irani Tomiato de Oliveira. A doutora Irani escreveu o artigo Psicoterapia baseada em evidências, mecanismos de mudanças efetivas para a nossa prática clínica. Ela é doutora em psicologia, especialista, mestre e doutora em psicologia clínica, desenvolveu estudos, cursos de especialização e publicações sobre psicoterapia breve de adultos e crianças. É presidente da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Doutora Irani, seja muito bem-vinda. O que são evidências científicas e qual a importância para a prática da psicoterapia? Muito bom dia a todas as pessoas. Eu quero agradecer muitíssimo o convite para estar aqui hoje. É uma honra, é um prazer participar dessa mesa, né, dessa conversa. Quero agradecer particularmente ao Jorge, que fez o contato comigo, né, que coordenou esse trabalho. E vou começar, então, falando um pouquinho sobre essa questão das evidências científicas. Eu queria Desculpem. Queria retomar um pouquinho a história. Eu dou muita importância à questão da história e da contextualização. Talvez porque eu esteja há tantos anos nessa atividade, né, que acho sempre importante a gente ter esse referencial. Então, as pesquisas em psicoterapia remontam à década de 1950, né, quando a gente tem as primeiras pesquisas publicadas e realizadas, e elas foram sofrendo mudanças nos seus objetivos, nas suas metodologias, eh, mudanças naturais com a evolução, né? Então, um início onde havia um questionamento se a psicoterapia era uma prática efetiva, era uma prática que realmente tinha resultados. Depois passamos por uma fase onde se tentou estabelecer se uma modalidade de psicoterapia era melhor ou pior do que outra, ou qual era melhor. Depois, qual era a melhor para determinado tipo de situação clínica. Enfim, estou resumindo demais, mas muitos objetivos diferentes que foram se tornando mais complexos de acordo com a própria evolução da área, né? Acho que um dos objetivos mais importantes que nós temos hoje em dia é exatamente aquele ao que o Jorge se referiu, que é a questão dos mecanismos de mudança, né? Então, tentar compreender por que é que uma pessoa muda, como é que ela muda, o que a faz mudar, né? Ultrapassada um pouco essa fase de qual é a melhor modalidade de psicoterapia, ou se poderia estabelecer que para determinados quadros essa é melhor, a outra não, enfim, já se sabe que não é assim que isso funciona, até porque o processo de psicoterapia é de elevada complexidade, assim como é de elevada complexidade o trabalho com o psiquismo humano, né? Então, quando foi há exatamente 20 anos atrás, em 2005, a APA, né, a American Psychological Association, fundou uma força-tarefa com o objetivo de trabalhar esta questão, dizendo uma coisa muito importante, que se os próprios psicoterapeutas não cuidassem disso, né, alguém ia cuidar, ia dizer, sem ter conhecimento suficiente, o que se pode e não se pode fazer, o que funciona, o que não funciona, né? Então, um grande desafio mesmo que os próprios psicoterapeutas se encarregassem de fazer esses estudos e de trabalhar em cima da questão das evidências científicas, né? Ah, esse trabalho todo que foi desenvolvido a partir daí, que continua sendo desenvolvido, chegou a uma definição que a APA nos traz sobre o que são evidências científicas e quais são as melhores evidências, né? Diz a APA que isso significa integrar dados de pesquisa sistemática
com a habilidade clínica do psicoterapeuta, contextualizada no ambiente cultural e individual do usuário do serviço. Eu gosto muito dessa definição, porque eu acho que essa definição vai na linha de aproximar o que é a pesquisa sistemática, né, e o que é a prática clínica. E acho que essa aproximação é fundamental. Infelizmente, a gente vê uma separação, muitas vezes, destas duas áreas, né? Muitas vezes a gente vê que os clínicos são fundamentalmente clínicos e não têm um grande interesse pela pesquisa. Não que eles devessem todos ser pesquisadores, né? Acho que isso nem seria possível, mas obrigatoriamente devem ser consumidores de pesquisa, né? E os pesquisadores, muitas vezes, estão envolvidos com as questões metodológicas, se afastam muito da prática real. Criam, por exemplo, métodos de pesquisa que lidam com situações padronizadas de tal maneira que não tem conexão, né, direta com o que se encontra efetivamente na clínica. Então, acho que uma questão muito importante aí é pesquisa não é qualquer coisa, né? Pesquisa é uma atividade altamente complexa, que exige método, que exige conhecimento e que é muito difícil fazer no Brasil, né? Lamentavelmente, no Brasil temos muito pouco incentivo à pesquisa, mas apesar disso, temos muita gente enfrentando essa dificuldade e trabalhando, né? E é preciso lidar com como é que isto se aplica à situação real, porque senão vamos ficar lidando com dois campos estanques e nem a pesquisa vai ajudar o trabalho real e nem a partir do trabalho real a gente vai ter ideias, né, levantamento de demandas e necessidades para que o pesquisador possa trabalhar. Eu nem sei quanto tempo eu tenho para falar, mas, enfim, em princípio, a primeira ideia é esta. Muito obrigada, doutora Irani. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta que tem muita relação com a sua resposta agora. Em seu artigo, a senhora enfatiza a integração entre pesquisa e prática clínica. Como a psicologia baseada em evidências pode ajudar na tomada de decisões mais assertivas pelos psicoterapeutas? Uhum. Então, eu estava justamente terminando de falar sobre esta questão, né, da necessidade dessa proximidade, dessa integração, e acho que a questão talvez não seja prioritariamente ajudar com a assertividade, né, das decisões tomadas. Mas acho que é fundamental que a gente tenha uma comprovação na nossa prática da eficácia, da eficiência, da efetividade e da segurança daquele modelo de psicoterapia, né? Para deixar um pouquinho mais claro, estou chamando, e não sou eu, né? Isso, enfim, é um conhecimento já da, da área, né? Estou chamando de eficácia o quanto aquela modalidade de psicoterapia demonstra funcionar na prática real, né? Estou chamando de eficiência o quanto ela traz resultados a longo prazo, né? E aí entramos numa questão importante das pesquisas de follow-up, do acompanhamento longitudinal desses resultados, né? Estou chamando de efetividade o quanto elas funcionam nos contextos reais, desculpe, nos contextos ideais dos estudos controlados, e de segurança, o quanto aquela modalidade de psicoterapia não tem ou tem pouquíssimos riscos iatrogênicos. É uma questão pouco cuidada, eu acho, né? Essa ideia, às vezes, generalizada de que psicoterapia é sempre bom, né? Não, depende da situação, depende de que trabalho é esse que vai ser feito. A psicoterapia pode também ter riscos,
de fazer mal, ao invés de fazer bem, né? Então, é muito importante quando a gente utiliza uma determinada modalidade que a gente se atenha a todas estas questões. É isso.